dia, feliz sábado, irmãos. Eu falei ali, foi rápido, ligeiro. De ontem para cá, pense numa correria, e é quase assim todos os dias, né? Mas fico feliz de saber que a igreja está voltando aos poucos. Mesmo diante de tudo que desafia, podemos dizer, a razão e a nossa vida, nós estamos aqui. E ontem, por volta de era 00:09, quando eu recebi uma mensagem. Aliás, por volta de umas 18 horas, eu recebi uma mensagem que mudaria meu itinerário hoje. Quando foi 00:09, eu recebi outra, que mudou totalmente o meu outro itinerário que eu tinha para o restante da tarde, né? À tardezinha, eu recebi uma mensagem de um material que estava vindo da associação, que entre estes materiais, algumas coisas eu queria para entregar nas igrejas hoje de manhã. Fui atrás desse material. Ainda bem que eu levei o Daniel comigo, e quando eu cheguei no local, tinha outros colegas ali, nos ajudaram a carregar. Baixou a traseira do carro, mas infelizmente eu não pude trazer esse material para entregar para alguns irmãos agora de manhã. Mas quando foi 00:09, eu recebi uma mensagem, não sei se é do conhecimento de vocês, onde um irmão nosso na fé, que estava desviado, né, e ele, por motivos ainda desconhecidos, parou o carro na beira da rodovia, estava vindo uma carreta, ele entrou debaixo da carreta e infelizmente ele faleceu. A maior parte da família é da igreja de São Dimas, mas a outra parte é da igreja de São Francisco, e então a partir das 15 horas eu terei que fazer o culto fúnebre desta família, porque o outro pastor já estava com um outro compromisso todo encaixado, como as famílias são dos nossos 2 distritos, eu vou fazer este funeral, vai ser no cemitério da saudade. Eu tinha um estudo bíblico com o Mailton, nesse horário, não sei se o Mailton está aí, infelizmente não vou poder ir nesse horário, e assim por diante é a nossa vida pastoral. Então eu contei um pouquinho disso aí para vocês entenderem o seguinte: o que seria do pastor se ele não tivesse os anciãos para poder estar lhe auxiliando? Eu tenho 6 congregações. Imagina, eu tive que mudar toda a minha trajetória aí. E agora há pouco eu recebi um convite que era para eu não recusar, para domingo, um almoço domingo, e a ordem é, você tem que estar lá. E assim é a nossa vida. O que seria de nós, se não fossem os nossos anciãos nos auxiliando aí? Para aqueles que não conhecem ainda, que estão vindo aí pela primeira vez na igreja, ou que talvez não saiba como funciona a organização da igreja adventista, ela não é congregacionalista, ela é representativa. As outras igrejas, a maioria delas são congregacionalistas, onde concentra-se tudo no pastor. Na igreja adventista, não. A maior parte da carga local, quem levam são os anciãos. O pastor é quase que ajuda ali nas agendas, nas comissões, fazem os sermões, batiza, faz casamento, santa ceia, e a maior responsabilidade fica com os anciãos. Por exemplo, cheguei aqui pela manhã, nós tínhamos um trio passando a lição maravilhosa. Eu não gosto nem de entrar, porque quando a coisa está indo tão bem, eu não gosto nem de falar nada. E às vezes a gente pensa que está dando uma contribuição, atrapalha a linha de raciocínio. Então, muito, muito bom. E quem é que organiza tudo isso? Os anciãos. O pastor chegou e encontrou tudo prontinho. Vai pregar agora, se bem que tem outras atividades. Mas enfim, hoje, dia 19, é o dia do ancião. Vocês todos sabiam disso? Claro, a partir do momento que o Antoniel falou, mas antes que ele dissesse, vocês estavam à parte de que hoje é o dia do ancião? Então, eu creio que deve ter um presente para vocês no carro ali. Eu tentei, com muito... Ano passado eu queria comprar uma Bíblia Andrews para cada ancião. Não consegui, mas o projeto ainda está de pé, certo? É uma Bíblia com os comentários dos nossos teólogos. Mas eu quero realizar este sonho ainda muito em breve. Mas o fato é que nós temos aqui o Wagner, né, que está aqui, temos o Roberto, cadê o Roberto? Temos o irmão Jonas e o Edno. Eu queria convidar vocês, onde vocês estão aí, para vocês ficarem em pé. Acho que o maior presente para alguém que trabalha na obra do Senhor é a bênção de Deus, né? Paulo, ele nunca deixou de falar desses homens. No capítulo 4 de Colossenses, verso 7, Paulo fala assim, ó:
quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Esses eram os ajudadores de Paulo. Verso 9. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Verso 10. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. Verso 11. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Então, imagina um pastor sozinho com 6 igrejas. Quando a gente faz no teológico uma matéria chamada formação espiritual. Nessa matéria, o pastor dizia assim, olha, meninos, não seja fominha, não queira passar a lição, não queira pregar, porque, olha, o esposo Tiago White morreu muito cedo, porque falava muito. Ele pregava, ele fazia isso, ele fazia aquilo, e falar muito diminui o seu tempo de vida. Imagina, eu já falo muito quando estou pregando, imagina se eu fosse passar a lição também. E nós temos pessoas, vocês viram aqui na nossa lição hoje, um deles, o nosso ancião, e com certeza os outros têm a mesma capacidade. Então a gente nem tem necessidade de às vezes buscar fora. Na igreja nós temos, amém? Pessoas o suficiente, totalmente, eu diria, capacitadas intelectualmente e espiritualmente, conhecedores das profecias. E a maior parte desses homens são escolhidos pela igreja para ser os nossos anciãos. E neste momento eu quero orar para que Deus continue abençoando vocês, continue dando forças a vocês e a todos aqueles que servem as nossas igrejas no distrito de Estação Paulista, em toda Piracicaba, né? Que Deus continue abençoando, dando saúde, vida, força para que vocês continuem sendo estas bênçãos nas vidas dos pastores e principalmente na minha. Quero convidar vocês para fecharem os olhos e vamos orar. Pai de amor, muito obrigado nesta manhã, Senhor. Obrigado por este dia 19, que não foi esquecido por nós, que não foi esquecido também pela associação. E com certeza está nos mandando ali dentro daqueles pacotes muitas coisas, lembranças, que serão entregues a eles ainda. Que o Senhor continue dando a eles saúde, força, ânimo, uma fé que não venha desfalecer de nenhuma maneira. Para que eles continuem, ó Pai, administrando a Tua igreja no local, para que eles continuem sendo aquele suporte que tanto nós pastores precisamos, para que eles continuem sendo também os pastores locais. Eu entrego em Tuas mãos estes homens, Pai, que com certeza também são auxiliados pelas suas esposas. Que cada dia, juntos, unindo os nossos dons, os nossos talentos, nós possamos administrar a Tua igreja, para que um dia nós tenhamos a alegria de, conforme foi cantado agora há pouco, de termos um encontro além do rio. Obrigado pelo Wagner, obrigado pelo Roberto, obrigado pelo irmão Edno e pelo Jonas, que hoje não foi possível estar aqui. Obrigado pelo auxílio, pelo suporte, por todos aqueles que um dia serviram como ancião nesta igreja e aqueles que ainda irão servir. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor guarde estes homens na fé. São as bênçãos que eu te peço nesta manhã, antes de iniciar a nossa mensagem. E eu faço, Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, agora eu vou pegar a minha Bíblia aqui, porque eu já orei por eles e que Deus abençoe também e nos ajude na nossa mensagem. Há alguns dias eu falei para vocês que eu estive fora, estudando a Bíblia com um grupo de pessoas, e parte dessas pessoas com quem eu estudo, eles têm o meu WhatsApp e eles pedem ajuda nos estudos. E um dia desse, um pediu que eu fizesse um áudio explicando as 70 semanas e colocasse no grupo para que ele pudesse refutar. Ele faz parte de um grupo de apologetas, para que eu pudesse refutar algumas ideias que não são bíblicas a respeito das 70 semanas. E eu disse, olha, esse estudo é um estudo um pouco profundo, e não vai ser um áudio curto que vai resolver o problema e levá-los à compreensão. E depois, para que alguém possa entender um assunto desses,
é preciso primeiro essa pessoa ter um encontro com Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos preocupados em levar as doutrinas, em levar aqueles pontos mais controversos e alguns estudos mais profundos da Bíblia. E não vai adiantar para quem ainda não é da nossa mesma fé, para quem ainda não conhece a pessoa de Jesus Cristo, você levar estes assuntos. Jesus, quando teve um encontro com Nicodemos, o que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos queria ficar discutindo teologia com Jesus, se bem que do ponto de vista humano ele era altamente capacitado. Para quem não sabe, Nicodemos era a mente mais capacitada do Sinédrio. O Sinédrio era composto de 70, dos quais um depois passou a compor este grupo, que foi Paulo, né? Mas esse Nicodemos era considerado, se fosse em nossos dias, um superdotado. Mas não tinha condição de discutir com Jesus. E o que Jesus disse para ele? Olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Em outras palavras, o que Jesus estava falando? No lugar de você ficar querendo discutir teologia comigo, entrar nesses assuntos aí, você precisa nascer de novo, é de uma regeneração espiritual. E depois, no final daquela conversa, Jesus vai ao ponto e disse assim, olha, eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando você vir o Filho do Homem levantado, como a serpente foi levantada no deserto, aí você vai entender. Nicodemos teve aquele encontro com Jesus ali, mas os benefícios daquele encontro não foram imediatos. Nicodemos precisou de pelo menos 3 anos para ter um segundo encontro com Jesus. Um segundo encontro com Jesus, conforme alguns dizem por aí, que estilhaçou todas as defesas de Nicodemos, que foi quando ele viu Jesus de braços abertos e o céu, o terremoto, os túmulos se abrindo, o céu escureceu e ele viu Jesus de braços abertos e os relâmpagos cruzando os céus, clareando a cruz. Ele entendeu o que Jesus tinha dito para ele. Nicodemos precisou ter um segundo encontro aos pés da cruz com Jesus aquele dia. Muitos têm tido estes encontros com Jesus e, do contrário de Nicodemos, não têm tido os benefícios, nem logo, imediato, e nem depois. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo de um outro aqui, o jovem rico. O jovem rico teve um encontro com Jesus, mas infelizmente ele não foi beneficiado. Mas por culpa de quem? De Jesus? Não, por culpa dele. Vamos dar um exemplo de outro aqui que teve um encontro com Jesus. Judas teve um encontro com Jesus, também não foi beneficiado. Então, ter um encontro com Jesus é o que precisamos, mas nem sempre nós seremos beneficiados se nós não aproveitarmos todas as oportunidades deste encontro com Jesus Cristo. Quarta-feira, eu falei e esses encontros, eles são em lugares diferentes e às vezes inusitados. Falei de um encontro que o Gilson teve com Jesus, onde? Num bar, onde eu entrei para pregar para o Gilson pela primeira vez em um bar. Pelo menos mais umas 2 vezes eu voltei ali. O Gilson hoje está na igreja, né? Ele se encontrou com Jesus ali. E eu disse, não é que você tenha que ir nesses lugares para poder falar de Jesus para as pessoas, mas se você for chamado e for necessário, vá, como Daniel foi para a Babilônia. É um pouco arriscado você entrar e sair, mas existem vários lugares e são as formas diferenciadas com as quais nós podemos ter um encontro com Jesus. Nesta manhã, eu quero falar de um encontro, de vários encontros com Jesus, dentro de um tema só, onde nós obtemos, através desses encontros, as principais doutrinas que fortalecem a nossa fé. Onde esses encontros nos proporcionam ficarmos de pé nesta manhã. E eu quero abrir a Bíblia com vocês no livro de João, no Evangelho de João, aí onde capítulo 20, a partir do verso 1. Tá certo? João, capítulo 20, claro, nós estamos falando aí de encontros que foram depois da ressurreição de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este momento
que mais uma vez nós possamos ter este encontro contigo através da Bíblia nesta manhã. Em nome deste mesmo Jesus, amém. Então, no capítulo 20, a Bíblia fala assim, a partir do verso 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Agora, ela vai e fala para os discípulos ali, ela está desesperada. Agora, o verso 11. Depois que ela dá aquela notícia para os discípulos, eles vêm correndo, entram, vê ali o túmulo, vê alguns pertences de Jesus que ali estavam colocados, e então os discípulos voltam e ela permanece ali. E sobre a vinda de João e Pedro no sepulcro é o tema de amanhã à noite, você não pode perder. Nós vamos esmiuçar este encontro, esta ida deles ali. Mas agora vamos no verso 11 do capítulo 20. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo. E o que ela estava fazendo? Chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 jovens vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um à cabeceira e outro aos pés. Certo? Então, para bem aí. Maria, ela foi a primeira a ver Jesus depois da ressurreição. Olha que privilégio. Em outras palavras, o tema de hoje, irmãos, é encontros, tá certo? O tema de hoje é encontros. Ela foi a primeira a ter esse encontro com Jesus. Bem de manhãzinha, na madrugada, do primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Ela foi, ainda era noite, olha como ela teve muita coragem. Ainda era noite, ela foi para ungir o corpo de Jesus junto com outras mulheres, só que elas vieram de lugares diferentes. Maria foi sozinha. Enquanto elas estavam indo para o local onde Jesus tinha sido sepultado, olha que maravilha, houve um clarão. O céu clareou, mas ela não sabia o que era aquele clarão. E nem as outras mulheres sabiam. Elas nem imaginavam. Aquele clarão foi o anjo Gabriel que desceu do céu. Quando ele desceu do céu, para você ver essa narrativa, ela é tremenda. Eu li essa passagem ontem para minha esposa. Quando o anjo Gabriel desce do céu, já tinha uma hoste de anjos ali, junto do túmulo, e então ele desce, e ele mesmo remove a pedra, que muitos homens não teriam condição de fazer, e remove a pedra, e ele fala: Filho de Deus, ressurge, porque o teu pai te chama. Quando ele remove a pedra e chama Jesus, o outro anjo que está ali entra no túmulo, olha que descrição detalhada e maravilhosa, entra no túmulo e desenrola Jesus. Ele desenrola Jesus, Jesus senta naquele momento ali, se levanta, se põe diante do túmulo aberto, abre os braços e fala assim: eis que eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Olha que descrição tremenda. Você já teve o privilégio de parar e pensar sobre isso aí? Eu já sonhei que eu vi Jesus sentado sobre aquela pedra e eu o vi de perfil. Olha que coisa tremenda, é maravilhoso. E ele sai e coloca ali os braços e dá este brado. Maria e as outras mulheres não entenderam que aquilo tinha acontecido. Só que ela vem com as outras mulheres para ungir o corpo de Jesus. Por quê? Porque José de Arimateia, Nicodemos e João, que foram se tirar o corpo de Jesus, não puderam fazer os preparativos que eles consideravam que Jesus era digno. Por isso que elas vieram naquela manhã. Só que, como elas iam fazer isso? Tinham que remover a pedra. Estavam totalmente desnorteadas, mas quando ela chega ali, Jesus não está mais. Então, um anjo está na cabeceira, o outro está do outro lado, e eles perguntam, os discípulos vão embora, e ela fica sozinha chorando. Ela estava desconsolada naquele momento, ela estava triste. Por acaso, algum dia você pensou assim, que alguém tinha levado os seus sonhos? Que alguém tinha roubado tudo de você? Foi quando Jesus morreu em relação a Maria. Jesus era o sonho de Maria. No presente que ela dá a Jesus, que custa mais de 19 mil reais, que eram em nossos dias, que foi o perfume, ela estava dizendo: o Senhor é o meu esposo, o Senhor é o sonho de ter uns filhos, o Senhor é o sonho
de eu fazer uma faculdade. Jesus era tudo para ela, mas Jesus havia morrido e Maria não entendia que ele deveria ressuscitar. Então Maria estava desconsolada, estava chorando, perdida, em outras palavras. E então o anjo aparece e pergunta. Então lhes perguntaram, verso 13, mulher, por que está chorando? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem procuras? Ou a quem procura? Ela respondeu a ele, ela supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Ela pensou assim, se essa sepultura não é digna, eu vou preparar uma sepultura para ele. Jesus disse, Maria. Ela voltando, disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Só 2 vezes Jesus é chamado por esse título. Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, e disse assim, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Amém? Agora você já imaginou? Alguém totalmente desconsolado, alguém totalmente frustrado, alguém que estava tão desconsolada e chorando tanto, que quando Jesus apareceu para ela, o livro Desejado de Todas as Nações, diz que ela não reconheceu por causa das lágrimas. Você já chorou tanto assim, que você no primeiro momento não consegue decifrar quem está ali na sua frente? Isso já aconteceu comigo. Mas, queridos, quando ela reconhece que era Jesus, as suas lágrimas são enxugadas. Toda aquela tristeza se vai. E Maria sai sendo portadora da mensagem mais importante que este mundo já conheceu. Das boas novas mais importantes que este mundo precisa, que Jesus ressuscitou. Sabe, o primeiro benefício deste encontro com Jesus depois da ressurreição, que Maria teve e que serve para nós nesta manhã, é o consolo. É que Deus enxuga as nossas lágrimas. São nestes momentos de tristezas, de frustrações, é que nós precisamos ter um encontro com Ele. E foi dito na lição, este encontro ele tem que ser o quê? Diário. O próprio Jesus disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E ele fala em muitas passagens da Bíblia, e siga-me diariamente. Todo dia você precisa disso. Todo dia você tem uma frustração. Todo dia você tem uma decepção. Todo dia alguém tenta roubar os seus sonhos. Outro dia eu tive uma ideia, eu creio que não foi de mim, de nós fazermos as nossas caminhadas ali na rua do parque da Rua do Porto. E eu pensei, olha, vai ser uma boa ideia para os nossos irmãos, para o nosso pessoal que às vezes não estão saindo de casa, isso vai ser bom. E para aqueles que não sabem ainda, eu não tinha ido ainda no parque da Rua do Porto. Até aquela primeira vez. Lugar lindo e maravilhoso, sim ou não? Um dos lugares para se caminhar, para se andar, mais bonito que eu já fui. E olha que eu já fui em muitos lugares. É aquele lugar ali. Eu não sei porque ele não é tanto visitado pelos adventistas do sétimo dia. Pense num lugar bonito, tem de tudo. É um lugar decente, é um lugar de família, lugar maravilhoso. Eu fui para ali, fiz a primeira vez, caminhei, alguns foram comigo, o Wagner, o Roberto foi a semana passada, o Alexandre, esses têm ido, a irmã Denizete tem ido todos os dias, enfim. No segundo domingo eu não fui, no terceiro eu fui novamente. Fizemos as caminhadas, demos um giro ao redor ali. Aí no final, o Wagner ficou conversando com a irmã Denizete, e eu falei, Alexandre, vamos dar mais uma volta. Aí ele disse, vamos. E nós fomos mais uma vez. Era para a gente ir embora, mas fomos mais uma vez. E aí eu disse assim, Alexandre, é o seguinte, rapaz, vitamina D, eu vou tirar a minha camisa, fica à vontade. Vamos pegar a vitamina D aqui. E é um lugar de você praticar esporte também. E fomos caminhando. Agora você imagina 2 jovens, né, que eu considero que eu e o Alexandre somos 2 jovens, amém? De
tênis, só de short, com a camisa na mão, balançando e conversando. Geralmente, eu tenho um problema, quando começo a correr no início da caminhada, devido à má circulação no corpo, quando você está sem preparo físico, começa a coçar as pernas e é um negócio insuportável. Só que isso não me aconteceu no início da caminhada. Já na metade da última caminhada, começou a coçar as pernas e começou a queimar. E eu disse, amigão, para aí um pouquinho, não estou aguentando, está queimando as minhas pernas. E eu comecei a pegar e mostrei para ele, olha como está vermelho, e não é normal isso. E eu olhando para um lado e para o outro, assim, meio com vergonha, mas desci a mão embaixo e em cima, e uma mulher continuava caminhando ao nosso redor, e ela fazia assim, e olhava assim, eu esperando ela continuar para eu ficar mais à vontade, para poder me coçar ali que estava demais. Ela virou e falou assim, usa álcool gel. Geralmente o pessoal não conversa muito ali, ali também é um deserto, viu? Aí eu falei, é bom? Ela disse, é bom, álcool gel. Aí eu falei, ó, então quando sair, vamos passar ali na saída, eu vou pegar o álcool gel. Aí eu falei, tudo bem? Ela, não estou tudo bem não. Falei, como assim? Ela disse, eu estou numa angústia, eu estou numa tristeza, numa angústia tremenda, numa ansiedade tremenda. O Alexandre foi, abriu a boca e disse assim, olha, ele é pastor. E ela disse, ore por mim, eu estou muito mal. Há 7 anos eu não vinha neste local. Há 7 anos, irmãos, e ela mora bem próximo. Há 7 anos ela não tinha, ela tinha deixado de ir ali naquele local. Porque o seu irmão, o seu filho, tinha sido preso. Há quase 7 anos ele está preso. E ela se abriu, ela se derreteu conosco ali. Amados, e quando ele falou que eu era pastor, eu falei, ele é um dos líderes da igreja, e eu dei mais alguns passos, eu disse, olha, eu posso orar com você? Olha, irmãos, eu estava sem camisa. E o Alexandre também. Aí eu já coloquei a camisa, e ela disse, posso? Eu falei, vamos sair um pouquinho da rota, vamos entrar aqui um pouquinho na árvore ao lado da grama ali. E eu parei, o povo andando, passando. Você não tem que ter vergonha. Você não tem que olhar para os lados e pensar, o pessoal vai me ver orando aqui, vai ver que eu sou crente. Não. Paramos e oramos ali com aquela mulher. Eu, há quase 3 anos, não tinha ido ainda à Rua do Porto. E a mulher, há 7 anos, morando aqui, não visitava mais aquele local. De tanta angústia, tanta tristeza. Oramos com ela. E marcamos uma visita. E fomos agora, há 2 dias, fomos visitar. O filho saiu, naquela saidinha, veio visitá-la. E nós fomos lá. Um rapaz distinto, alto, vistoso, inteligente, por um erro, foi parar na cadeia. E ali oramos, conversamos com eles e tudo, e ali eu fiz toda uma análise daquele encontro. Tinha que ser naquele momento, porque o filho estaria saindo e viria fazer essa visita a ela. Teria que ser naquele momento de angústia. Aquela mulher precisava ter um encontro com Jesus Cristo, ela precisava disso. E ela disse que estava em casa e sentiu aquele desejo de ir à rua do parque da Rua do Porto. E eu estava em casa, minha esposa demorando, porque ela estava dando uma aula no domingo de manhã, uma aula de reforço. Falei, filha, eu tenho que ir, porque eu fiz um compromisso com os irmãos. E ela ficou e eu fui sozinho. Irmãos, quem é que iria distinguir em 2 jovens caminhando sem camisa, bem tranquilos, na rua no parque da Rua do Porto, que um deles era pastor e o outro era um dos líderes da igreja? Quem iria apontar para essa mulher aqueles 2 homens ali, que naquele momento estavam representando Jesus para ela? Só Deus. Aquela mulher teve um encontro com Jesus ali que secou as suas lágrimas, que enxugou as suas lágrimas. A primeira coisa que Deus quer fazer em nossas vidas, quando nós temos um encontro com Jesus, é enxugar as nossas lágrimas. Eu imagino que este pai, que é o pai do Everton, neste momento, o desespero que esse homem deva estar, e ele precisa de alguém para enxugar as suas lágrimas. Nenhum professor, nenhum psiquiatra, nenhum conselheiro tem a capacidade de chegar num homem desse, secar as suas lágrimas. Eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava falando, numa situação dessa, como vai ser a mensagem que você vai fazer lá? Eu disse, olha, eu sei que eu não sou o juiz, eu não posso julgar ninguém, eu acredito que existe esperança, e até que estejamos dentro da cidade santa, e possamos conferir quem vai estar e quem não vai estar,
existe esperança para todos. Sabe, queridos, Maria teve suas lágrimas enxugadas naquele dia. Mas outra coisa que Jesus fez, através desse encontro, depois da ressurreição dele, né? Outra coisa, que está aí no mesmo capítulo 20, verso 19, de João. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Mas eu quero parar bem aqui. Eles estavam o quê? No verso 19? Com as portas trancadas. E como é que eles estavam? Qual era o estado emocional, psicológico deles? Eles estavam com o quê? Com medo. E não é isso que assola muitos de nós? E não tem sido este sentimento que tem tirado o nosso sono muitas vezes? Quem sabe o medo de perder o emprego? Quem sabe o medo de perder a família? Quem sabe o medo de passar fome mesmo no meio de uma crise? Quem sabe o medo da morte mesmo? Medo. É para ter medo. Graças a Deus, disso eu ainda não tenho. Mas eu não postei nos grupos aí, mas morreu um outro pastor, novo. Pastor Roberto Bravo. Trabalhamos 5 anos juntos no sul do Pará, e depois fomos para Rondônia, ele foi para o Acre, lá trabalhamos juntos novamente. Eu fiquei surpreso. Era um rapaz, ele era, assim, tinha uns 50 e poucos anos, mas era uma pessoa, assim, aparentemente de boa saúde. De repente o homem se foi. Medo é o que atrapalha as pessoas, sabia? Nos atrapalha a vivermos. E o medo atrapalha para tudo. Até aquele que é o ímpio, aquele que é mau, quando ele não tem medo, ele se sai melhor sobre os outros. Vocês estão acompanhando este rapaz aí, este assassino em série aí. Provavelmente, de hoje para amanhã, eu não sei, eu tenho um irmão que ele é comandante do COD no estado de Goiás. Ele disse que está só aguardando o momento para ir. Ele tem um pouco mais ele estava explicando, não pegaram ele ainda porque infelizmente está faltando experiência. Muitos helicópteros por cima, muitas viaturas, tem que ir a cavalo, paisando, com armas curtas para poder pegá-lo, senão eles não vão conseguir pegá-lo. E ele disse: estou aguardando o meu momento para eu ir. E aí ele disse assim: sabe por quê, Dilermando? Eles não conseguem pegá-lo ainda, tem quase 400 policiais, parece que 3 helicópteros, drones, e não conseguiram pegar o homem. Ele disse: olha, ele é muito tranquilo, ele é um psicopata, ele não se apavora. Como ele não se apavora, ele sabe muito bem o que fazer quando eles estão tentando pegá-lo. O medo atrapalha demais o nosso rendimento em todos os aspectos. Jesus disse que nós temos que ser o quê? Simples como as pombas, mas disse assim, prudentes como as serpentes. E os discípulos estavam com medo. E isso atrapalhou muitos discípulos. Por quê? Porque se eles estivessem seguindo o que Jesus havia dito, tivessem acreditado, prestado atenção nas profecias, eles não estariam presos naquele momento. Eles estariam aguardando Jesus ressuscitar e comemorar com ele a ressurreição. Mas o medo fizeram com que eles fossem e se trancassem. O medo atrapalha você, o medo pode te trancar em casa. Eu tinha um grande evangelista na cidade de Conceição do Araguaia, mas ele era um tremendo evangelista. Mas o medo fazia com que às vezes ele ficasse 30, 40, 50 dias trancado em casa. Ele tinha medo de tudo, deixava a barba crescer, não queria tomar banho, era coisa difícil para esse irmão, para a gente tirá-lo de dentro da toca. Assim como Elias se tocou, ele se intocava. O medo atrapalha muito. Nesta manhã, qual o seu medo? Você está sentindo medo de quê? O que está atrapalhando você andar com Cristo, você ter aquela confiança que nós só podemos ter nele? Qual é o seu medo? O apóstolo Paulo disse assim, nem a doença, nem a tragédia, nem a perseguição, ele disse assim, nem os demônios, disse o apóstolo Paulo, nem a morte, disse o apóstolo Paulo, pode nos separar do amor de Deus. João diz, onde a perfeita confiança
não há medo. E um grande teólogo disse assim: se você teme a Deus, não no sentido de ter medo dele, mas de reverenciá-lo, de honrá-lo, de adorá-lo, ele disse assim: você não precisa mais ter medo de ninguém. E Jesus, na noite antes de ser preso e crucificado, ele estava comendo, se banqueteando com seus discípulos. O mundo estava ruindo, algumas horas depois ele seria preso e morto, mas ele estava comendo e ensinando os seus discípulos as principais lições da sua vida. A segunda coisa que Deus nos proporciona quando nós temos um encontro com Ele, é nós termos coragem, é deixarmos o medo, ficarmos tranquilos. Mas a Bíblia fala de uma terceira coisa que eu quero passar para vocês aqui. Está no mesmo livro de João, capítulo 20, agora verso 19. Diz assim, ó, João 20, verso 19. Perdão, é a partir do verso 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz seja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Até aqui está bom. Qual o benefício que Tomé obteve ali? Qual era o problema de Tomé? Ele não tinha estado com os outros discípulos porque ele estava totalmente desiludido. E Jesus tinha aparecido para os outros discípulos, tinha aparecido para Maria, e Tomé não. Ele perdeu a bênção de ver Jesus ressuscitado. E quando ele ouviu os discípulos dizerem que Jesus havia ressuscitado e que eles tinham visto Jesus, ele não acreditou. Você conhece alguém assim? Não acredito. Que nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Falar que Jesus ressuscitou em nossos dias, para muitos é uma coisa que nunca aconteceu. Falar que alguém ressuscitou é algo difícil, sim ou não? Para os discípulos era a mesma coisa. Para eles era uma utopia aquilo, era bom demais para ser verdade. Mas então Jesus aparece para ele, manda ele tocar ali. Não seja incrédulo, mas crente. Terceiro benefício aqui: fé. Amigo, você precisa de fé. Amigos, nós precisamos de fé. E tem hora que você vai precisar disso como nunca antes na sua vida. Há alguns anos eu tive a infelicidade de atropelar um homem que também queria se matar, como o rapaz de ontem. Ele atravessou na minha frente em alta velocidade, numa via dupla, onde eu não poderia sair nem para um lado para o outro. Eu peguei ele no meio de bicicleta. Vi quando ele subiu assim, vi as pernas dele rodando. Caiu por cima do meu carro. E quando ele caiu, ele usava a dentadura já caiu para um lado. E eu desci do carro, a multidão cercou e falou assim: esse aí já era, pode largar para lá. E eu naquele momento falei: Deus, se esse homem morrer aí, esse aí já era. Eu falei: não, eu vou levá-lo para o hospital. E ele todo sujo ali, eu peguei ele nos braços, não poderia fazer isso, mas eu fiz. E o pessoal disseram assim: não, deixa, ele está querendo levar, ele está achando que pode, deixa ele levá-lo. Peguei, coloquei no carro e nós fomos para o hospital. Quando eu fui entrando no hospital, eu pedi para que eu acompanhasse até o momento final. E colocaram ele na maca e eu fui andando com ele aqui. Eu disse: Deus, eu fiquei sabendo na Bíblia que o Senhor tem poder de ressuscitar os mortos. Irmãos, eu queria tanto que aquele homem não morresse naquele momento. E eu fui pedindo, e eu creio nesse poder que o Senhor tem. Claro, o homem não tinha morrido. Mas esta era a minha impressão naquele momento. O que eu quero transmitir para vocês aqui é a alegria de você saber que alguém que poderia estar morto, voltou. E quando nós fomos andando, irmãos, no corredor do hospital e eu orando, parece que eu podia sentir Deus, eu podia tocar nele naquele momento. E eu olhando para o homem assim, de repente ele fez assim, abriu e olhou para mim. Nossa,
sensação maravilhosa. Não sei se você já teve passou por este momento de pensar que você tinha matado alguém. Mas é uma coisa horrível. Ele abriu os olhos. Eu falei, meu Deus, muito obrigado. A partir dali, a questão da ressurreição, apesar de que isso não foi uma ressurreição, mas eu pude sentir um pouco, assim, um vislumbre do que é pensar que alguém que tinha morrido voltou. E a mesma coisa foi quando eu peguei a Rafaela, que ela fraturou esse ossinho aqui, num acidente, que ela e o Daniel quase morreram. Sabe, você está socorrendo um filho, alguém vem por trás e traz o outro nos braços, e assim, apagado, o que você pensa? Só que morreu. Tomé, a partir daquele momento que ele toca em Jesus, agora ele cai de joelhos. O incrédulo agora se torna um homem de fé. E nós precisamos, como adventistas do sétimo dia, de nos tornarmos pessoas de mais fé. Nós somos, às vezes, muito frios em relação aos ensinamentos da Bíblia. Alguém acha que é até pecado quando você está pregando com um fundo musical, porque tem que falar somente a razão, mas a Bíblia diz que nós temos um coração, e nós temos uma mente e temos também um coração. Os judeus tinham toda a razão, mas não tinha. O emocional deles não foi tocado. Fé. Não importa o que esteja acontecendo com você, não importa se essa situação que está se passando com você nesta manhã seja algo impossível. Tenha fé em Deus. Não pelos seus méritos. A Bíblia diz, Jesus falou assim com Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. E Abraão foi perfeito? Nada. Muitas vezes ele falhou. Mas o ser perfeito é não soltar, é acreditar, mesmo você não correspondendo todas as expectativas de Deus, que Ele não te solta. Ele não te larga. Mas existe uma outra coisa aqui, irmãos, além disso aí, maravilhoso. Foi quando Maria fala assim, no capítulo 20, ela diz assim, capítulo 20, verso 11, que diz assim, e os anjos disseram para ela, ele não está aqui, né? Mulher, por que chora? Por que choras? A quem você procura? Verso 15. E ela respondeu, onde vocês o puseram? E ela volta conversando ali, no finalzinho do verso 18. Então Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos e disse, eu vi o Senhor. E contava que Jesus tinha dito estas coisas. E por aí, a mensagem também dos anjos lá no livro de Mateus e muitas outras passagens aqui diz, ele não está aqui, o Senhor o quê? Ressuscitou. Agora venha comigo para 1 Pedro, capítulo 1. Quarto benefício e último desta manhã. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. O quarto e último benefício é a esperança. Ele trouxe a esperança para nós. Capítulo 1, verso 3 de 1 Pedro diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Olha que coisa fantástica. Olha o Efésios capítulo, essa viva esperança, né? Olha Efésios capítulo 2. Olha o que diz aqui em Efésios 2, 11. Diz assim, ó. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão,
que é feita na carne por mãos humanas. Olha o verso 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, e o que mais? E sem Deus no mundo. Não tendo esperança, sem Cristo e sem Deus no mundo. Você já parou para pensar o que é alguém sem Deus no mundo? E aqui eu volto a falar da minha experiência. Quando eu tive a infelicidade, aos 11 anos de idade, ver o meu irmão mais velho sendo sepultado, lá eles têm esse negócio de cada um pegar um monte de terra e jogar lá. E eu pegando a terra e jogando, saiu todo mundo. Eu fiquei sentado ali, olhando para o túmulo. E eu tinha 11 anos de idade, mas Deus me apertou com esse pensamento. E eu pensei, será que isso aqui é o final da vida? Será que tudo resulta nisso aqui? O meu irmão era um tipo de herói para mim. O irmão mais velho. Se for só isso aqui, a vida não compensa. A distância era de uns 3 quilômetros até a cidadezinha do cemitério. Todo mundo foi na frente, eu fui chutando as pedras, totalmente desanimado da vida. Passava um carro, vinha um poeirão, eu não estava nem aí. Eu estava desnorteado. Eu estava sem Cristo, sem Deus, sem esperança no mundo. Sem Deus e sem esperança. O meu pensamento estava certinho. Eu ainda não conhecia a Bíblia. Fui conhecer capítulo e versículo, eu tinha 21 anos de idade. Meu pensamento estava certo. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fala assim, ó. Olha que tremendo. 1 Coríntios, Paulo fala assim. Vou ler aqui a partir do verso 4. 1 Coríntios 15, verso 4. E que foi sepultado. Eu vou ler a partir do 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, por mais de 500 viram Jesus depois da ressurreição. De uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim. Olha que coisa fantástica. Paulo disse, eu vi Jesus. No livro Atos dos Apóstolos, da escritora Ellen White, ela fala que a imagem do Salvador ressurreto ficou gravada na mente de Paulo para sempre. A imagem de Cristo ficou gravada. Quando Jesus falou para ele, Paulo, por que você me persegue? E ele, quem é, Senhor? E Jesus se apresentou para ele, e ele viu o rosto de Cristo. Porque Paulo estava perseguindo a igreja, por isso que ele fala, eu sou como um aborto. Por que você me persegue? A imagem de Cristo ficou gravada na mente dele. Por isso que ele fala, por último ele apareceu para mim. E todas as vezes que Paulo tinha que aprender algo novo da Bíblia, Jesus aparecia e ensinava para ele. E depois, irmãos, no verso 12 diz assim, ora, do capítulo 15, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, em Cristo, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. Ao que Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês não permanecem nos seus pecados. E vocês permanecem nos seus pecados. Verso 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Daqui ele começa a falar sobre a morte, entrou por um homem e depois a vida. Amigos, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E aqui,
no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, Paulo fala assim: irmãos, não queremos que vocês sejam como os demais, que não têm esperança. Paulo fala isso. As pessoas morrem e vão continuar morrendo. E daqui uns dias, se Jesus não voltar, você vai morrer. Eu vou morrer. Vamos ser colocados dentro de um caixão e colocados dentro de um cemitério. 100% dos seres humanos vão morrer. O dia que eu sepultei o meu irmão mais novo, de 19 anos. Eu tenho uma irmã que ela é adventista. Mas ela estava tão desconsolada no funeral que um cunhado meu, que nem era adventista, falou assim: Dilermano, por favor, converse com a sua irmã. Está todo mundo tranquilo aí. E os outros eram católicos, de outras religiões. Mas ela estava num desespero e ela ia no caixão e voltava. E agora, quando a minha mãe faleceu, eu pensei: se a minha irmã fizer aquilo de novo, eu vou chamar a atenção ali no canto, eu vou chamá-la a atenção por esse motivo. Porque você pode chorar, nós devemos chorar. Os psicólogos dizem, os estudiosos da mente humana dizem, que às vezes quando você chora, a dor vai junto. Mas você precisa se desesperar. Ou você é, ou você não é. Ou você crê na ressurreição, ou você não crê. Paulo disse isso, eu não estou falando de mim mesmo, não estou sendo insensível. Paulo falou assim, ó: não sejais como os demais que não têm esperança. Mas a minha irmã estava bem controlada. Depois a outra mais velha chegou e falou assim: eu estava sem chão. Mas quando você falou da ressurreição, eu me animei. Quando você falou que nossa mãe já tinha vivido o suficiente, eu me animei. Eu estava sem chão. Você não é alguém que está sem chão. Cristo ressuscitou. Você tem que levar isso para as pessoas. Do contrário, você é mais fraco na fé, mais incrédulo do que os outros. Tem que ser como John Hus. Tem que ser como Jerônimo. Fazer todo o trajeto da morte e volta. E quando o homem vem tocar fogo por trás, ele diz: vem pela frente. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Não porque eles tinham a coragem humana, não estavam se gabando de ter uma coragem qualquer, mas porque acreditavam na ressurreição. Uma mãe com seus 7 filhos que foi forçada a comer carne de porco. E o rei mandou pegar o primeiro filho, começou a cortar os dedos, para ele renunciar a essa crença, e ele morreu daquele jeito. O segundo, o terceiro, tiraram o couro de um vivo, e a mãe olhando. No final, pegaram o mais novo, o rei chamou a mãe e disse: olha, converse com seu filho, fala para ele que se ele quiser, se ele renunciar, porque o inimigo quer que você renuncie à sua fé. Se ele renunciar, eu vou dar um lugar para ele no meu palácio. Ele vai ser um dos meus súditos. E a mãe chamou o filho, na língua que o rei não entendia, chamou o filho mais novo e disse: filho, tenha coragem. Você viu como seus irmãos morreram, mas não renunciaram a Jesus? Tenha coragem e morra como seus irmãos morreram. Disse a mãe para o filho: fique firme, porque este Deus, na manhã da ressurreição, vai chamar os seus irmãos, e é o meu sonho como mãe reencontrá-los do outro lado. E o menino ficou firme. Foi sepultado vivo na frente da mãe, mas ficou firme. Fique firme. Acredite, que não esteja somente aqui. Acredite que todos aqueles que foram colocados ali um dia vão sair. Porque senão, só o que nos aguarda é o esquecimento, é um buraco escuro. Mas não. Em Cristo um dia nós vamos nos reencontrarmos do outro lado da vida, como foi cantado. Será um grande encontro de irmãos de fé. Eu quero encontrar com a minha mãe, se possível com os outros parentes, com os amigos, com todos aqueles que um dia, não sei se eu posso dizer assim, que infelizmente eu sepultei, quero me reencontrar com eles. A esperança da ressurreição. Os momentos que nós estamos vivendo são momentos difíceis. Temos que olhar além dos cemitérios, além dos túmulos, além das doenças, além das frustrações, para um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro e nem lágrima.
se você está despedaçado, desiludido, frustrado, ou se você estava sem aquela fé que você precisa para continuar caminhando nesta manhã, ou se você quer nesta manhã continuar caminhando com Cristo, sendo consolado por Ele, tendo esta esperança, mantendo a fé firme nele, fique em pé e ore comigo. Pai de amor, nesta manhã estamos aqui para falar, ó Deus, estivemos falando para esta congregação sobre os benefícios de um encontro com Cristo, de um Cristo que ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitarmos, caso tenhamos que descer ao pó da terra, no pó. Que o Senhor possa neste momento, ó Deus, nesta hora, enxugar as lágrimas daqueles que estão tristes, que estão chorosos nesta manhã, da família do Everton, que o Senhor esteja com a Michele, que está com o pai e o esposo, numa situação muito crítica, com todos aqueles que estão passando por estas situações, por estes momentos difíceis. Mas se falta fé, fortaleça, ó Pai, a nossa fé nesta manhã. Se estamos com medo, ó Deus, seja o nosso consolo nesta manhã. Nos dê a coragem que por nós mesmos nós não temos. Nos leve, ó Deus, a termos sempre diante de nós a esperança da ressurreição. Porque sem isso é vã a nossa fé. Te suplicamos essas bênçãos, ó Pai, as agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um bom sábado para vocês, um bom almoço, tudo de bom para vocês. E até amanhã às 19h30 aqui.